muito trabalho, muito raciocínio, muita coisa a gente está trabalhando aqui no canal Vá e Vença. Olha só, hoje nós vamos continuar o trabalho de tabela verdade. Olha, nós vamos trabalhar agora a disjunção excludente, tá certo? Trabalhamos bastante, trabalhamos muito com a tabela da conjunção, primeira tabela. Trabalhamos na aula anterior com a tabela da disjunção não excludente, aquela que só tem um ou conectivo V, apenas um ou, e ela é não excludente, aquela conhecida como inclusiva, né? Onde, apesar de ter um ou, você pode sim fazer as duas coisas, tá certo? Como dizia lá naquela tabela da disjunção não excludente, irei à praia ou ao cinema. Pode ir na praia e não ir ao cinema. Pode ir ao cinema sem ir à praia, mas pode também ir à praia e também ir ao cinema, certo? Então, você pode fazer as duas coisas, tá certo? Bom, agora vamos trabalhar a disjunção. Acompanhe comigo aqui no quadro. A disjunção agora excludente. Agora sim, essa disjunção excludente, ela tem como conectivo também um V. Só que aqui nesse V tem o tracinho embaixo, tá certo? Este é o conectivo e agora ele é representado, agora sim, ele é representado pelo ou. A regra aqui é a seguinte, a regra é apenas um V para ser verdade. Ó, vou fazer um V bem grande aqui para você entender que basta um V, apenas um. Por isso que ele é chamado muitas vezes de conectivo de exclusividade. Por quê? Agora sim, ele afirma o seguinte, acompanhe comigo aqui no exemplo. O exemplo diz o seguinte, tá? Diz o seguinte, irei, ou melhor, perdão, ou irei, tem que ter os dois ou, né? Ou irei à praia, ou ao cinema. Ou irei à praia ou ao cinema. Perceba agora, meu caríssimo aluno, que aqui tem duas vezes o ou. Ou irei à praia ou ao cinema. Quando tem os dois ou, então o que acontece? Agora sim, agora ela é excludente. Agora não pode acontecer as duas coisas. Não pode ir à praia e ir ao cinema, porque ela é excludente e basta um V para ser verdade. Se tiver os dois, não vai ser verdadeiro. Acompanhe comigo agora como é que fica essa situação da disjunção excludente na tabela verdade. Vamos analisar, como todos nós já sabemos, tá? Nós já sabemos que P é praia. Olha só, deixa eu só dar uma ajeitada aqui para ficar certinho, para melhor, tá certo? Olha só, aqui diz o seguinte, vamos analisar a nossa tabela. Aqui diz o seguinte, você já sabe, você que está acompanhando a gente já sabe quem é P e quem é Q. O P se refere a ir aonde? A ir à praia. E o Q, você que está acompanhando as nossas aulas, você já sabe que o Q é ir ao cinema. Então, P praia, Q e ao cinema, tá certo? Então, olha só, aqui o Pzinho, praia, Q, cinema. O conectivo é um V com tracinho embaixo. Então, aqui vai ficar ou irei à praia ou ao cinema. Duas vezes o ou, agora é excludente, tá certo? Então, vamos analisar agora como fica isso aqui na tabela. Ele afirma ou irei à praia ou ao
cinema. Agora é o seguinte, ele foi à praia, ele afirmou ou irei à praia ou ao cinema, mas ele foi à praia e também foi ao cinema. Isso é verdadeiro ou é falso? Que ele foi à praia ou ao cinema? Lembra que ela é excludente. O fato de acontecer uma coisa exclui a outra, certo? Se acontecer P, exclui o Q. Se o Q acontecer, exclui o P. Não pode acontecer porque ela é excludente. Não pode acontecer as duas coisas. Apenas um V para ser verdade. E aqui ele foi nos dois lugares. Agora não. Agora ele não pode ir nos dois lugares. É verdadeiro ou falso que ele foi ou à praia ou ao cinema? Isso aqui vai ser falso. Por quê? Porque ela é excludente. Se foi no lugar, não pode ir no outro. Porque o fato de ir no lugar exclui o outro para ser verdade. E se for nos dois, vai ser falso. Porque ela é excludente. Não pode ir nos dois lugares. O P aconteceu, exclui o Q. O que aconteceu, exclui o P. Olha só como fica agora. Ou irei à praia ou ao cinema. Aí ele foi para a praia, mas ele não foi para o cinema. É verdadeiro ou falso que ele foi à praia ou ao cinema? A regra diz apenas um V para ser verdade. Então, olha só o que acontece. Se ele foi à praia e não foi ao cinema, verdadeiro ou falso que ele foi à praia ou ao cinema? Isso vai ser verdadeiro, porque a regra é apenas um V, apenas um para ser verdade. Aqui tem um, então vai ser verdadeiro, que ou ele foi à praia ou ao cinema. Acompanha comigo. Agora ele decidiu não ir à praia e ele foi apenas aonde? Apenas ao cinema. Realmente, se foi num lugar, exclui o outro, ela é excludente, apenas um V para ser verdade. Verdadeiro ou falso que ele ou foi à praia ou ao cinema? É verdadeiro, porque realmente ele não foi à praia e ele foi apenas um V, ele foi apenas em um lugar, então foi excludente. Agora cinema excluiu praia. Anteriormente praia aconteceu, excluiu o cinema, verdadeiro. Agora não aconteceu a praia, não foi para a praia, foi para o cinema, cinema excluiu a possibilidade de ir à praia, então foi verdadeiro. Tá certo? Agora olha só, ele disse ou irei à praia ou ao cinema, ele não foi nem na praia e também não foi no que, nem aonde? Ao cinema. Tá certo? Verdadeiro ou falso que ele foi à praia ou ao cinema? Isso é falso, porque apenas um V e aqui não tem nenhum. Certo? Só pode ter um, nem mais e nem menos. Se tiver dois, falso. Se tiver um, vai ser verdadeiro. E se não tiver nenhum, vai ser falso também. Por quê? Porque ela é uma disjunção excludente. Ela é uma disjunção excludente, onde não pode acontecer as duas coisas, só pode acontecer apenas uma. Vamos acompanhar agora, a resolução de uma questão de prova. Vamos analisar. Olha só, acompanhe comigo agora aí no slide, tá? Essa questãozinha. Aí no slide está dizendo o seguinte: quando eu afirmo que ou irei à praia ou ao cinema, como é que fica? É isso que eu acabei de explicar para você em uma questão de prova. Acompanhe comigo, continue acompanhando no slide. A letra A diz: se eu não for à praia, mas for ao cinema, então estaria mentindo. Letra B diz: se eu for ao cinema, mas não for à praia, então estarei mentindo. Na letra C diz: se eu for à praia, mas não for ao cinema, então estarei falando a verdade. Na letra D diz: eu falo a verdade quando for apenas à praia. E letra E diz: se eu for nos dois lugares, então estarei falando a verdade. Vamos analisar passo a passo cada uma das alternativas para nós descobrirmos aí no slide onde você está acompanhando qual a alternativa correta. Vamos lá. Acompanhe no slide aí a letra A. A letra A diz o seguinte: se eu não for à praia, mas for ao cinema, eu estarei mentindo. Acompanhe agora comigo aqui, vem comigo agora no quadro e vamos comparar a letra A. A letra A diz o seguinte: se eu não for à praia, acompanha comigo no quadro. Se eu não for à praia, tá aqui, ó.
as duas possibilidades de não ir à praia, mas for ao cinema, acompanha comigo aqui no quadro, mas for ao cinema, então eu estarei mentindo? Não, eu estou falando a verdade. Por isso não pode ser a letra A. Acompanhe conosco também de novo aí no slide, leia comigo a letra B. A letra B diz o seguinte: se eu for ao cinema, mas não for à praia, então eu estarei mentindo? Acompanha comigo agora aqui no quadro, vem para cá com a gente e acompanha aqui a letra B. A letra B diz: se eu for ao cinema, olha só, se eu for ao cinema, tá aqui. E diz na letra B, mas não for à praia, se eu for ao cinema, mas não for à praia, então eu estarei mentindo? Não, está falando a verdade, tá? Então, por isso não pode ser a letra B. Olha só o que acontece na letra C. Letra C diz o seguinte, acompanhe comigo aí no slide, leia comigo a letra C. Letra C diz, se eu for à praia, mas não for ao cinema, então não estarei falando a verdade. Olha só, tem gente que marca essa letra C lá. Então vamos analisar aqui, acompanhe agora comigo aqui no quadro. Diz o seguinte, a letra C diz o seguinte, se eu for à praia, mas não for ao cinema, diz, então não estarei falando a verdade? Negativo, eu estou falando a verdade sim. Veja que a letra C, acompanha no slide a letra C. A letra C diz o seguinte, se eu for à praia, mas não for ao cinema, então não estarei falando a verdade? Volta comigo aqui no quadro agora, que diz o seguinte aqui, olha, a letra C diz, se eu for à praia, mas não for ao cinema, então eu não estarei falando a verdade? Eu estou falando a verdade sim, por isso não é a letra C. Acompanha comigo agora a letra D. A letra D diz, eu falo a verdade quando for apenas à praia. Olha só, quando vai apenas à praia, acompanha comigo agora aqui no quadro. Aqui, ó, diz, se eu falo a verdade quando for apenas à praia. Quando eu vou apenas à praia é porque eu não fui ao cinema. Eu falo a verdade? Falo a verdade sim. Por isso, nessa questão, alternativa correta, letra D. Por que que não é, então? Já vimos por que que não é a letra A, B e C, gabarito letra D. Vamos ver por que que não é a letra E. A letra E diz o seguinte, olha, se for aos dois lugares, acompanha comigo no slide aí. Letra E, se for aos dois lugares, então estarei falando a verdade? Agora volta comigo aqui no quadro e veja o que acontece. Se eu for aos dois lugares, olha, disse, ou irei à praia ou ao cinema. Ele foi para a praia e foi ao cinema. Na letra E diz assim, se for aos dois lugares, então estarei falando a verdade? Não, olha aqui no quadro com a gente. Está mentindo, falso. Por isso é a letra D. Veja que nos vídeos anteriores nós trabalhamos duas tabelas. A primeira foi a da conjunção, conectivo, o chapeuzinho do E, onde é obrigado a fazer duas coisas para ser verdade. Na segunda tabela não é obrigado, certo? Fazer apenas um. É não excludente. Pode fazer as duas coisas, tá? Por isso basta um V. E agora, nós acabamos de trabalhar a disjunção excludente. A outra, onde só tem apenas um, acompanha com a gente aqui, quando tem apenas um ou, então ela é não excludente. Quando tem dois ou, aí ela é excludente, não pode fazer as duas coisas, tá certo? Então, trabalhamos a primeira tabela, a segunda, agora finalizando a terceira, na disjunção excludente, onde só pode acontecer apenas um fato, uma coisa só pode acontecer, aquilo que alguém afirma dentro da proposição. Tá certo, pessoal? Então, essa foi mais uma aula de tabela verdade com a disjunção excludente. Estamos aqui, professor Márcio André, raciocínio lógico, no canal Vá e Vença na análise das proposições com tabela verdade. Fique conosco, estude, lute, vença, vá e vença. Estamos juntos, um beijo no coração, continue conosco e mais aulas para que você tenha a sua tão sonhada aprovação no seu concurso público. Forte abraço, beijo no coração, tamo junto, canal Vá e Vença. Fala concurseiro, hoje tenho mais uma dica para você. História e Geografia saíram, agora é atualidade. Matemática também saiu, agora é raciocínio lógico.
Então, continue compartilhando e assistindo nosso canal. Faça como eu. Vai e vença!